Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos. Neste momento nós estamos aqui para estudarmos o Espírito de Profecia. E agradeço muito esta linda oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Estou com o meu primo, é um privilégio, é um prazer, o Antônio Costa. Estamos aqui para compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Eu convido o irmão Antônio Costa para ler o verso áureo neste momento. Esta lição, então, que vamos tratar agora é os talentos na causa de Deus. E o verso áureo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo e deu dons aos homens. Efésios 4, 7 e 8. E a primeira pergunta, ela diz o seguinte: de qual parábola é aconselhado haver melhor estudo? Ela se aplica a quantos? Mateus 25, 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-os o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E o versículo 30 diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós vemos essa parábola dos talentos na causa de Deus. Ela tem uma maravilhosa representação. Nós vemos, existem pessoas que têm talentos e estão granjeando mais ainda, estão usando os talentos que têm. E outros que têm menos talento, que deveria usar o talento que tem, o pouco que tem, para aumentar a sua capacidade de ajudar, de auxiliar.
e a pessoa esconde o talento. É aquela simbologia de enterrar o talento. E aí depois é taxado na conta de mau servo, né, irmão Antônio Costa? Isto. Irmão Antônio Costa vai ler essa nota maravilhosa para nós agora. Essa parábola dos talentos deve ser objeto do estudo mais cuidadoso e devoto, pois tem aplicação pessoal e individual a todo homem, mulher e criança com capacidade de raciocinar. Sua obrigação e responsabilidade estão em proporção aos talentos que Deus lhes concedeu. Não há seguidor de Cristo que não tenha algum dom particular, de cujo uso é responsável diante de Deus. Então vemos aqui esta nota dizendo que todas as pessoas que ele se encaminha então para o conhecimento de Deus, ele tem talentos, seja 5, 2 ou 1, mas ele é responsável por aquele talento que ele tem. E tem que se desenvolver esse talento então. Muito importante isso. Ninguém então que nasce no reino de Cristo, ele nasce sem talentos, né? Quem representa o homem que partiu para fora da terra? Que importante lição é ensinada nesta parábola e no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 8, temos a mensagem. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, quando foi embora, ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que maravilha! Pessoas que ressuscitaram com ele, ele levou com ele para o céu. E quando ele subiu, ele enviou dons aos homens. Que coisa maravilhosa, né, irmão Antônio? Sim. E a notinha aqui, ela diz assim: o homem que partiu para longe representa Cristo, que ao proferir esta parábola estava prestes a partir da terra para o céu. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Essa lição ensinou na parábola dos talentos. Portanto, então, vermos aqui que os talentos, o tempo também é um talento. E durante o tempo nós devemos estar vigiando, orando, estudando ou ensinando alguém. E nós mesmos aprendendo, né? Então, Quão mais feliz vai ser o céu, irmão Antônio, para o ganhador de almas, os ganhadores de almas. Estar no céu um dia e ver muitas almas salvas ao seu redor por seus esforços e labores. Não vai ser maravilhoso, irmão Antônio? Sim. Passamos à terceira, diz: o que muitos usam como desculpa para não se dedicarem à causa de Deus, até o que chegaram a pensar. 1 Coríntios 12, 1, 4 e 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, irmão Antônio, por que será que é dada a manifestação do Espírito? Para a cada um, para aquilo que é útil. Uma coisa que seja útil, né? O Espírito de Deus, ele é distribuído para que a pessoa venha desenvolver os talentos e os dons que Deus lhe deu. Bom, Antônio vai ler essa nota para nós agora. Muitos usam como desculpa para não dedicar o seu dom ao serviço de Cristo o fato de que outros terem dons e vantagens superiores. Tem prevalecido a opinião de que só aqueles que são especialmente talentosos precisam consagrar suas aptidões ao serviço de Deus. Chegam-se a pensar que os talentos
são concedidos apenas a certa classe favorecida, com a exclusão dos outros, a quem, é claro, não se exige que participem das labutas ou recompensas. Então vemos aí que pessoas então pensam então que tem alguém que é superior a ele e que a esses então é concedido o dom. Mas como nós já falamos, né, a ninguém que se volte para o serviço de Deus, ele é sem dom algum. Sempre tem. Nem que for um, ele tem, né? 2 ou 5, e aí ele tem o dever de desenvolver esse talento, né? Não é, vamos dizer, exigido, não é a uma classe só, mas a todos aqueles que entram para o serviço de Deus, pode-se fazer, tem o talento para desenvolver. Irmão Antônio, é maravilhoso. Muitos chegaram a pensar que tem uma classe privilegiada, que tem dons variados, uma maravilha dos dons. E aí, sabe, porque esse tem dons especiais, deixa para ele fazer. Acha que não deve tomar parte, né, irmão Antônio? Isso é um grande erro, não é verdade? Sim, que acabamos de falar, né? Todos têm dom, né? Pergunta número 4. Entretanto, o que é exposto na parábola? O que Deus requer de todos nós? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 até o 26, nos diz assim: porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, só um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmão Antônio, que coisa maravilhosa, não vemos? Se nós machucarmos um dedo, irmão Antônio, todo o corpo sofre. E se um irmão
é ferido, um irmão está com problemas, com dificuldades, ou seja, enfermo, toda a igreja sofre também. Busca orar, busca interceder, porque essa pessoa também está padecendo, né? Irmão Antônio vai ler a metade dessa nota e a outra metade eu vou ler. Mas não é assim que isso é representado na parábola. Quando o senhor da casa chamou os seus servos, deu a cada um segundo a sua obra. Toda a família de Deus é incluída na responsabilidade de usar os bens de seu senhor. Todo indivíduo, desde o mais humilde e desconhecido até o maior e mais exaltado, é um agente moral dotado de aptidões pelas quais é responsável a Deus. Em maior ou menor grau, a todos são confiados os talentos de seu Senhor. A capacidade espiritual, mental e física, influência, posição, posses, afeições, simpatias, são todos preciosos talentos a serem usados na causa do Mestre, para a salvação das pessoas pelas quais Cristo morreu. Irmão Antônio, então qual é o objetivo dos talentos ou dos dons? É para ser usado aonde, irmão Antônio? Então vemos aqui, né, que é na salvação das pessoas. Muito importante isso. Ou seja, na causa do Mestre por quem ele morreu por essas almas. Então os dons conferidos à sua igreja é para serem utilizados aí. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Devemos nos empenhar na obra de que fomos incumbidos e fazê-la fielmente, tudo quanto te vier à mão para fazer. Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmão Antônio, pode terminar essa outra parte, irmão Antônio? Deus confere seus dons conforme lhe apraz. Concede um dom a um e outro dom a outro, mas tudo para o bem do corpo todo. Está no plano de Deus que alguns sirvam em um ramo de trabalho e outros em ramos diversos, trabalhando todos sob o mesmo Espírito. O reconhecimento deste plano será uma salvaguarda contra a emulação, o orgulho, a inveja ou contra o desdém de um ou de outro. Fortalecerá a unidade e o amor mútuo. Vemos então a importância que tem os dons, então, né, que são distribuídos, né? Então, cada um vai servir, né, de acordo aquilo que ele tem. Diz aqui que ele dá um dom a um e outro dom a outro. Mas todos têm que trabalhar, então, no mesmo Espírito. Sim. Ou sobre a superintendência do mesmo poder, né, irmão Antônio? Sim. E ainda aqui, voltando uma linha dessa nota, na parte anterior, diz assim: Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Não é uma Sim. parte maravilhosa? Isso. Ele não está dizendo, olha, você vai ter que trabalhar, o outro não vai ter que trabalhar. Ele está dizendo, todos vão ser obreiros na minha vinha. Não é lindo isso? Pergunta número 5. Deus usa apenas uma classe de pessoas? Irmão Antônio, por favor, lê a nota. A todos, tanto aos importantes como humildes, ricos e pobres, tem o Mestre conferido talentos, alguns mais e a outros menos, segundo a sua variada capacidade. Variada capacidade. Veja que coisa maravilhosa, irmão Antônio. Ele não deixou ninguém para trás. Ele quer usar a todos na sua causa. Quer que todos venham desenvolver os seus talentos, o seu potencial na salvação de almas. Que exemplos bíblicos temos de homens escolhidos por Deus? Ao dar a luz ao seu povo, Deus não atuou exclusivamente por intermédio de alguma classe de pessoas. Daniel foi um príncipe de Judá.
Isaías também era da tribo real. Davi foi um menino pastor. Amós, um boiadeiro. Zacarias, cativo de Babilônia. Eliseu, um lavrador do solo. O Senhor suscitou como líderes representativos os profetas e os príncipes, os nobres e os humildes, e mediante a inspiração, ensinou-lhes as verdades a serem dadas ao seu povo. Irmão Antônio, nesta nota aqui, eu não sei se o irmão percebeu, que variedade de dons. Olha, pessoas importantes e pessoas tão humildes, lavradores do solo, não é verdade, irmão Antônio? Sim. Então vemos aqui, né, alguns que foram príncipes, né, de família real, e outros que foram então pessoas simples, né? Diz aqui, um aqui falando dele, boiadeiro, né? Eliseu, lavrador de solo. Então vemos que ele alcançou todos, não tem diferença, todos eles têm então talentos. E como líderes representativos, Deus escolheu os profetas, né, irmão? Isso. Porque são concedidos talentos, Efésios capítulo 4, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por que então Deus concedeu talentos? Então vemos aí que fala aí da medida do dom de Cristo, né? E aqui vemos então que também nós temos encargo, nós entramos para um serviço quando aceitamos a fé, entrando para o povo de Deus, nós não podemos ficar então intacto, parado, temos que fazer alguma coisa, né? E a nota aqui diz: Deus nos deixou encarregados dos seus bens na sua ausência. Cada mordomo tem um trabalho especial a fazer para o avanço do reino de Deus. Ninguém é escusado. O Senhor nos ordena a todos: negociai até que eu venha. Lucas 19:13 diz: pela sabedoria que lhes é própria, tem-nos dado orientação quanto ao uso dos seus dons. Os talentos da fala, memória, influência, propriedade devem ser acumulados para a glória de Deus e avançamento do seu reino. Ele abençoará o devido uso dos seus dons. Deve o povo de Deus reconhecer o fato de que Deus não lhe deu talento para que enriqueça com bens terrenos, mas a fim de que possam pôr de reserva um bom fundamento para o tempo futuro, a saber, para a vida eterna. E o Senhor Jesus, irmão Antônio, ele disse assim: negociai até que eu venha, trabalhai, desenvolvei os seus talentos, não fica parado não. Então Deus deu, o que Deus deu para os seus filhos? Propriedade, Deus deu tudo para ser desenvolvido e usado aonde, irmão Antônio? Para a salvação das pessoas. E vemos que quem não tem o dom da fala, diz que o dom então da fala é um talento. E ele pode ser então desenvolvido, né? A influência, propriedade, as pessoas que e têm isso, conseguiram isso, tudo isso então deve ser usado para o serviço de Deus. Sabe o que eu encontrei numa leitura, irmão Antônio? No livro chamado Retrato dos Pioneiros, Ellen White e Tiago White, em uma de suas viagens, foram a uma hospedaria para passar uma noite em um hotel. Se prepararam, jantaram e depois vieram para a sala do hotel onde tinha muitas pessoas. Como eles tinham o dom da música, começaram a cantar.
Cantaram até umas horas da noite. O povo nem queria que eles parassem de cantar. A mensagem musical estava atingindo os corações. Na manhã seguinte, eles estavam de partida. Quando foram acertar aquela noite que dormiram no hotel, o dono do hotel disse: vocês já pagaram, não tem mais conta a pagar. Ontem à noite, sim, vocês acertaram ontem à noite. Olha, o que vocês fizeram aqui é como, já está pago até demais. Então, o dom que eles tinham do canto, olha que maravilha, eles desenvolveram esse dom e foi bom para eles e para a causa de Deus. A 8ª pergunta diz: o que acontecerá quando usarmos nosso talento para a honra e glória de Deus? Como muitos ficaram a lamentar erroneamente. Ninguém deveria se queixar de não ter maiores talentos quando usarem para a glória de Deus os talentos que Ele lhes tem confiado. Prosperarão. Agora, não é tempo de lamentar nossa situação na vida e desculpar nossa negligência em desenvolver nossas habilidades, porque não temos capacidade e posição de outros, dizendo: se eu tivesse o seu dom e a sua capacidade, poderia investir grande capital pelo meu mestre. Se tais pessoas usarem sabiamente e bem o único talento que têm, isso é tudo que o Senhor requer deles. Que coisa maravilhosa, eu fico maravilhado. Ninguém deve se queixar de que não tem talento, não tem tanto, mas usando aqueles que ele tem para a glória de Deus. Olha, aquilo que Deus confiou, ele vai granjear outros. Irmão Antônio, o que achou dessa mensagem, irmão Antônio? Então, que importante isso, né? Então, vemos que já estamos falando desde o começo isso, né? Que todos têm dom, todos têm uma capacidade. Então, vemos lá que quando ele dá os talentos, ele dá 5, ele dá 2, ele dá 1. E vemos que não se deve ser feito como fez aquele que recebeu 1, né? Diz aqui que se nós temos 1, temos que desenvolver ele. Irmão Antônio, aqui nessa nota é tão impressionante. Um que recebeu poucos talentos estava reclamando, não estava, irmão Antônio? Isso. O que ele disse, irmão Antônio? Se eu tivesse talentos como você, olha o que eu não faria para a causa de Deus. E como é que termina essa nota, irmão Antônio? Se tais pessoas usarem sabiamente e bem o único talento que têm, isso é tudo que o Senhor requer deles. O que é que o Senhor requer do homem que tem menos talento, irmão Antônio? Aquilo que ele tem, o talento que ele tem. Que use bem esse para a glória de Deus. Não é maravilhoso isso? Isso. Então nós encontramos talvez assim pessoas e eles já têm um pouco de conhecimento, quer dizer, passou alguém que tinha menos talento e fez já um trabalho ali. E esse trabalho vai ser recompensado com galardão lá no futuro, lá no novo céu e na nova terra. Então o meu conselho a nossos queridos irmãos e igreja, venhamos desenvolver os talentos que Deus nos colocou em nossas mãos. E quando o Senhor voltar, Ele vai responder assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Então, que as bênçãos, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom.
ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.